Salve, salve meus amigos que acompanham o Vem Professorar. Eu estava esperando você chegar para começarmos o nosso bate-papo envolvendo a obra Neuroeducação em el Aula, que foi construída aqui, ou melhor, foi escrita aqui por Jesus Guillem, um professor da pós-graduação da Universidade de Barcelona. E a pergunta que nós fechamos o nosso último encontro foi: como motivar os alunos? Porque é algo que é difícil. Nós sabemos, dependendo daquele assunto que nós estamos trabalhando, é difícil prender a atenção dos nossos estudantes. E aí o autor nos traz algumas dicas a partir do funcionamento do cérebro dos nossos alunos, dos nossos estudantes. O primeiro ponto que ele nos traz é o seguinte: como que eu motivo um aluno? Um primeiro aspecto é provocar a curiosidade neles. Eles precisam ficar curiosos a respeito daquele assunto. Por quê? Quando a gente consegue despertar a curiosidade dos nossos estudantes, isso ativa os mecanismos emocionais que permitem direcionar a atenção. Então, quando você está curioso, toda a sua atenção está voltada para aquele assunto. Então, enquanto professores, temos que buscar despertar a curiosidade em nossos alunos, em nossos estudantes. Outra forma que o autor nos apresenta é mostrar que algo é útil ou importante. Por que eu preciso mostrar que aquele assunto é útil e importante? Porque isso ativa o interesse dos alunos. Uma coisa é a atenção, que você consegue por meio da curiosidade. Mas o interesse eu consigo despertar a partir do momento que eu consigo mostrar que aquela informação, que aquele assunto é útil e importante. Se é útil e é importante, aí eu consigo direcionar também o interesse dos meus estudantes. Outra dica que ele traz para nós é acrescentar uma dose de desafio. Nós vimos que os nossos alunos, principalmente os adolescentes, eles estão muito voltados para as questões que envolvem prazer, que envolvem a liberação aí de dopamina, que mexe com as emoções de uma maneira positiva. E estão muito mais propícios às questões que envolvem riscos do que simplesmente evitá-los. Então, por isso, que enquanto professores, na medida em que seja possível, devemos acrescentar uma dose de desafio, como um videogame, ir aumentando a dificuldade, o nível de desafio para eles irem se envolvendo com aquele assunto. Outra dica para motivar os nossos alunos é tratar o aluno como protagonista. Ou seja, na verdade deveria ser sempre assim, nem sempre a gente consegue, mas é o aluno quem precisa daquele aprendizado que o professor já domina. Então, ele é quem precisa ser o protagonista. Isso significa trabalhar a autonomia do estudante para que tenha a participação ativa no aprendizado. Ele tem que pôr a mão na massa. É ele que precisa daquela informação, daquele conhecimento. Então, ele tem que ser o protagonista. Ele tem que ser ativo no seu processo de aprendizado. Outra dica para motivar os estudantes é conhecer os alunos. Como assim conhecer os alunos? É você ter a capacidade de utilizar os conhecimentos prévios para o novo aprendizado. Então eu parto de alguma coisa que os alunos já conhecem e aí eu amplio um novo conhecimento. Então eu vou acrescentando como se fossem camadas de um bolo, a partir do momento em que eu conheço aquilo que os meus alunos já sabem e aquilo que eles já estão prontos para aprender. Outro aspecto aqui envolve fazer com que saibam que estão progredindo. É importante nossos alunos entenderem da onde eles estão saindo e como eles estão evoluindo, aí, como eles estão progredindo. E como que eu faço isso? Primeiro, ter critérios de avaliação que sejam claros. Eles precisam saber de antemão os critérios pelos quais eles serão avaliados. E além disso, ter mecanismos que proporcionem a autoavaliação. Ele precisa ter a capacidade de saber aonde ele está indo bem e aonde ele precisa melhorar. E muito melhor que não seja antes da avaliação final, aquela da qual ele não vai ter outra chance de fazer a recuperação. E agora que a gente já sabe algumas técnicas para motivar os nossos estudantes, algo essencial para o aprendizado envolve a atenção.
E é por isso que eu trago para vocês a seguinte questão: como que funciona a atenção? Não existe aprendizado se não tiver atenção. Então é necessário que a gente olhe agora como que funciona a atenção, mas esse é um tema que nós iremos abordar no próximo vídeo. Muito obrigado e não vai embora. Já assiste o próximo para a gente continuar trabalhando esses assuntos muito interessantes que envolvem a neuroeducação. Tchau, tchau!